Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para nós, guias de turismo, né? Nós fizemos uma live, eu e o professor Carola, esses dias atrás, em que a gente comentou um pouquinho sobre o panorama do profissional guia de turismo na atual conjuntura, né? E não sei se todos puderam assistir, o vídeo está disponível no YouTube também, quem quiser assistir, assim como essa videoaula que eu vou postar. Mas a gente comentou naquele encontro, e que eu quero retomar aqui, que um dos segmentos que provavelmente tenha ascensão aí pós-pandemia seja o ecoturismo e o turismo de base comunitária, né? O desenvolvimento das localidades. Porque primeiro a gente vai começar num ambiente micro, para depois ir expandindo para turismo internacional, enfim. Certamente o turismo doméstico vai se destacar nesse momento, sobretudo por uma questão de restrições sanitárias das localidades, mas também por medo, por também algumas restrições até políticas, né, em se tratando de visto, né, autorização para viagens internacionais, e também a questão de saúde pública, né? As pessoas vão optar por ficar em lugares, né, com grupos menos carregados de pessoas, né, sem a experiência de um turismo massivo. Portanto, certamente, as experiências de ecoturismo, nessa interação harmoniosa com o meio, que se considera uma capacidade de carga, vai ser uma das possibilidades aí de investimento no turismo. Então, nós, profissionais guias de turismo, temos que estar atento a isso e pensar quais são as competências necessárias para que eu me prepare nesse momento, de modo que eu ganhe repertório, né? E não só por isso, também porque, independente dessa atual conjuntura, o ecoturismo e a educação ambiental são estratégias de atuação do guia de turismo muito interessante, porque promove uma reflexão, uma transformação social, sobretudo para quem gosta de conciliar turismo com educação, com mediação ali, pensar no uso da cidade, enfim, esses direitos sociais que também devem ser garantidos ao cidadão, ao turista, a todos, né? E quem pensa hospitalidade, idem, né? Porque a gente pensa na construção de um ambiente saudável e acolhedor para todos. Eu vou projetar a nossa tela para quem quiser acompanhar depois no vídeo, ter isso gravado. Mas, de todo modo, a gente vai conversar isso no nosso chat, na nossa aula, por meio do Teams. Eu vou compartilhar aqui para vocês irem acompanhando o que a gente está conversando. Então, a gente vai conversar hoje um pouco sobre os recursos naturais da localidade. A gente vai dar ênfase nesse primeiro momento nos recursos da nossa regionalidade, do estado de São Paulo, para posteriormente a gente ampliar aí e pensar, estudar, ler, buscar mais referências em âmbito nacional. Embora a gente cite um pouquinho aí dos recursos que a gente tem no Brasil, a gente vai dar ênfase no estado de São Paulo para pensar a atuação do guia de turismo. O que são recursos naturais, né? O que ele tem a ver, né, com o turismo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Recursos naturais são elementos da natureza, os quais são utilizados pelos humanos por meio do extrativismo, cultivo, pesquisa, educação, contemplação, recreação e turismo. A atividade turística, assim como outras atividades econômicas, demanda dos recursos naturais, porque não há como, por exemplo, pensar em desenvolvimento do ecoturismo, turismo de aventura, por exemplo, especificamente, mas também outros, né, segmentos, sem considerar o ambiente no qual ele é realizado. E certamente a gente vai demandar desses recursos naturais, seja desde questões básicas como o consumo de água e energia, mas também usar desses atributos naturais como um componente ali paisagístico de contemplação. O turismo ele está intimamente ligado com os recursos naturais das localidades. Tais recursos são essenciais desde a pré-história às atuais sociedades complexas. A gente sempre precisou, e como a gente vai ver mais à frente, essa relação em que o ser humano e ambiente esteve imbricada sempre gerou um impacto positivo e negativo, né? Para a sua sobrevivência, desenvolvimento da civilização e conforto, os seres humanos têm recorrido a tais recursos, os quais podem ser renováveis, como a energia solar e a do vento. Então, se a gente faz
essa produção de energia renovável, né, por meio da produção eólica, ou mesmo a captura, né, dos raios solares para a geração de energia, mas também a gente tem as não renováveis, como o petróleo e o carvão. O petróleo, ele é finito. Se a gente seguir nesse ritmo de extração de petróleo, tal qual a gente tem hoje, nos próximos anos, né, décadas, séculos, certamente a gente vai ver o esvaziamento, né, dessas jazidas, né, de petróleo. Então é interessante a gente pensar que alguns recursos eles são finitos, eles não são infinitos, né? O tempo de recuperação dos recursos naturais, né, dessa composição se dá por milhares de anos, né? E na história da humanidade isso se torna um número muito grande em que a gente não daria conta de acompanhar se a gente manter esse modo de produção e extração desses recursos, né? Alguns autores têm mostrado, né, que essa relação entre ser humano e ambiente, natureza, né, eles sempre estiveram imbricados, né, positivamente e negativamente, né? A Maria Augusta e o Marcel, eles colocam que desde a pré-história a gente vê alguns impactos, né? Na época da Pedra Lascada, a gente já via um avanço tecnológico, como o surgimento da agricultura, do sedentarismo e as sociedades hidráulicas, né? A gente pode perceber que os agrupamentos sociais, eles se concentravam próximo, por exemplo, aos cursos d'água. Por isso se chamam sociedades hidráulicas. A água foi essencial nesse processo de desenvolvimento, né? E elas eram fixadas aí nessas regiões de vale. Nessa época, já começou um impacto quando se utilizava do fogo para desmatamento. Na antiguidade, os autores colocam que começa a utilização massiva de madeira e dos recursos naturais. E nesse período, né, que especificamente o mercantilista marca o fim de uma era de temor do mundo natural, intensificado pelo comércio e navegações do século XVI. Então, a gente, né, a partir das grandes navegações, em que as populações humanas começaram a desbravar outras localidades e continentes, a gente vê então essa mudança de paradigma, né? A sociedade não é a sociedade, desculpa. A natureza, ela não é vista mais como esse lugar do medo, né, do desconhecido, do perigoso, e a gente passa a ter uma consciência de dominação dessa dimensão, desse meio, né? As revoluções industriais, né, promoveram o uso intensificado da energia e a urbanização, né, as cidades, né, a gente começa a ver, a partir da Revolução Industrial, a concentração populacional em determinados lugares, né, espaços, territórios socialmente construídos. Se a gente pegar aí um pouquinho da cronologia dos movimentos ambientalistas, a gente percebe que das décadas de 1950 a 1960, emergem os movimentos de contracultura, de ecologia política contra o uso de pesticidas, tanto que tem uma fábula que foi revolucionária a partir de uma obra, né, da Rachel Carson, que se chama A Primavera Silenciosa, em que, por meio de uma fábula e de sua obra, do texto, ela denuncia como que as sociedades americanas elas estavam mudando e também todos os ecossistemas por conta do uso dos inseticidas, né, e pesticidas. Essa obra que foi revolucionária aí para uma consciência ambiental faz parte aí desse movimento que começa, sobretudo na década de 50 nos Estados Unidos e alguns países europeus, contra o uso de pesticidas, né? Nessa época também surgem algumas denúncias da imprensa e ciência dos efeitos danosos do uso da energia nuclear. Em 1970, a gente vê grandes desastres ambientais denunciados pela grande mídia e o início dos acordos internacionais. E algumas nações passam a internacionalizar o ambientalismo. O que isso quer dizer, né? A partir de uma série de intervenções midiáticas e da própria ciência, a pauta ambiental ela acaba ganhando visibilidade dentro das pautas políticas. Os partidos políticos começam a pautar a questão ambiental e as nações, os estados-nações começam a trabalhar a questão ambiental dentro de suas pastas, inclusive transformando alguns departamentos setoriais para falar sobre e tratar do assunto, né? Em 1980, a gente percebe o uso leviano da noção de ecossistema e o prefixo ético, né? A gente vê muitos estados-nações e mesmo empresas usando essa
esse marketing verde, né, esse prefixo eco, como uma forma de ganhar visibilidade e para essa noção aí também de responsabilidade socioambiental. Eu coloquei ali, do lado direito também, uma coluna de alguns eventos internacionais que marcaram aí esse movimento ambientalista, né? Em 1972, a gente teve a Conferência de Estocolmo e a criação, né, do setorial responsável por meio ambiente da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Em 1985, a gente teve a Convenção de Viena, que falava sobre a proteção da camada de ozônio, né, da redução da emissão de gases poluentes. Em 1992, a gente teve a Eco 92 no Brasil, que marcou aí a produção da Agenda 21, que seriam os compromissos de todos os países do mundo em relação às questões socioambientais no planeta Terra, em que esses estados signatários se comprometeram em promover uma série de ações em defesa do meio ambiente e da biosfera do planeta Terra. Em 1997, a gente teve o protocolo de Kyoto, né, no Japão, que era para a redução do efeito estufa, né? Em 2002, a gente teve a Rio+10 na África, em Joanesburgo especificamente, em que a gente revisitou aí os princípios da Agenda 21, analisando se estava cumprindo da forma como deveria ser cumprido, o que precisaria ser aprimorado. E em 2002, a gente teve a Rio+20. 20 anos depois da Eco 92, a gente teve esse grande encontro, novamente no Rio de Janeiro, em que a gente discutiu quais eram os compromissos aí desse novo milênio, desse século que a gente está construindo, né? E a partir disso, a gente construiu a Agenda 2030 com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu coloco aqui alguns deles, né? Alguns não, todos, que eu vou destacar aqui quais são os pilares, mas aí a gente pode futuramente aprofundar em cada um deles. Primeiro, erradicação da pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. 3, saúde e bem-estar. 4, qualidade na educação. 5, igualdade de gênero. 6, água e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, ação global, né, contra a mudança climática. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. Nesse tópico, falando da afirmação e proteção dos direitos humanos e dos estados democráticos. E 17, parcerias e meios de implementação, formação de redes, né, poder público, iniciativa privada, sociedade civil. Então, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável abordam todas essas dimensões aí. Ou seja, não se restringe a uma perspectiva ecológica, mas também social e econômica. É muito importante também que a gente conheça algumas definições e conceitos das áreas biológicas, mas que a gente usa nas nossas narrativas para apresentar um destino, falar sobre determinada vegetação, conjuntura ali paisagística. O bioma é um conjunto, né, de vida vegetal e animal definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. A gente tem alguns biomas no nosso país, provavelmente vocês, a gente, né, já viu isso na escola, ou seja, compreende uma grande área de vida formada por um conjunto de ecossistemas com uma biodiversidade própria. No Brasil, a gente tem 6 biomas, né? A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Amazônia e o Pampa. Esses biomas, então, como a definição coloca, traz aí uma série de características próprias de localidade, clima, tipo de vegetação, características paisagísticas. E aí a gente vai focar, sobretudo na Mata Atlântica e no Cerrado, que são os biomas presentes no estado de São Paulo.
que é onde a gente atua regionalmente. O estado de São Paulo apresenta 2 biomas, a Mata Atlântica e o Cerrado, e seus ecossistemas associados, porque dentro de cada um desses biomas a gente tem pequenos outros ecossistemas. E daí a gente pode perceber uma espécie de um mosaico, em que esses ecossistemas vão compreendendo uma série de fragmentos aí dessas características biológicas de vida, clima e paisagismo, né? Esse mapa aí que vocês podem observar é uma representação de como esses biomas eles estão espaçados aí no estado de São Paulo. Mas é importante a gente ponderar, né, que nessas faixas de transição existe uma mistura, né? Esses ecossistemas e biomas, eles se misturam. E a gente costuma dizer na biologia, né, que são áreas de tensão dos biomas, né, em que eles se encontram. Bom, eu disse que o bioma ele é essa caracterização climática paisagística que se dá no território ali a partir de sua vegetação, história e espécies existentes. O ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como ecossistemas vivos, plantas, animais, micróbios, e os componentes abióticos, elementos químicos, físicos, como o ar, a água, o solo e os minerais. Ou seja, mesmo dentro do bioma Mata Atlântica, por exemplo, a gente tem vários ecossistemas, diferentes interações. A gente tem florestas que são mais carregadas, que chove mais, florestas que são mais secas, com vegetação menos concentrada. Tudo isso faz parte, então, de vários ecossistemas. Então, que são esses sistemas que a gente pode ver nessa ilustração que eu coloco na tela, que tem tanto a questão da precipitação, da produção de gases, da irradiação solar, da produção de fotossíntese, dos consumidores primários e secundários, todo esse ciclo que compreende cadeia alimentar, trocas de substâncias, esses sistemas de interação entre seres bióticos e abióticos compreende um ecossistema. E a gente tem vários ecossistemas dentro de um mesmo bioma. Vamos pegar aqui uns exemplos. A Mata Atlântica, ela tem vários ecossistemas, como vocês podem observar aí nas imagens. A floresta ombrófila densa, o termo ombrófilo, de origem grega, ele significa amigo da chuva. Por isso que se diz, né, floresta ombrófila. Floresta ombrófila é aquela em que há muita chuva, em que o recurso hídrico é muito forte, porque tem uma interação dentro desse sistema de ecossistema em que se chove muito. Então, é uma floresta normalmente densa, porque ou mista, como a gente vai ver aí nas imagens e na classificação, porque chove muito. Então, a vegetação ela cresce em grande quantidade e diversidade. A primeira imagem que vocês podem observar é da floresta ombrófila densa. Então, a gente percebe florestas bem densas, né, como o próprio nome diz, parece um brócolis, que traz essa vegetação bem densa, carregada, com árvores frondosas, faz parte aí desse ecossistema. Um outro é a floresta ombrófila mista, que também tem essa característica de chover muito, mas ela é sobretudo encontrada em áreas de alta altitude e também no sul do Brasil, mas no estado de São Paulo a gente vê ali, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, na região de Campos de Jordão, por exemplo, né? E aí eu trouxe aí uma imagem que é a segunda que vocês podem observar, que a gente tem uma árvore típica que é araucária. Um outro nome dado para a floresta ombrófila mista é mata das araucárias, beleza? A gente tem também a floresta estacional semidecidual. O que isso quer dizer? Ela passa, por que estacional? Porque ela se dá por estações. Então, existem estações chuvosas e estações de estiagem, com pouca chuva. Ela também é presente, esse ecossistema, no Cerrado, não só na Mata Atlântica. Se vocês olharem a terceira foto, imagem aí representada, é uma floresta estacional semidecidual.
Por que semidecidual? Decidual diz de troca de folhagem. Semidecidual é porque ela não troca tanto, né? A troca ela não é por completo, diferente da decidual, que são florestas também, né, com momentos de grande estiagem e chuva intensa, mas que é presente em áreas de grande altitude e baixa temperatura. Nesse caso, as vegetações, né, as árvores, elas trocam muito a folhagem, né? Por isso, decidual. A gente tem também como um ecossistema presente aí na Mata Atlântica os campos de altitude, que a gente pode observar aí na quarta imagem. Temos também os manguezais, que a gente percebe, por exemplo, na região litorânea, em que a gente vê a extração lá, a captura de caranguejo, que são essas áreas alagadiças, em que a gente vê as raízes quando o nível da água baixa, né? E restinga, que essa vegetação rasteira que a gente conhece e observa também no litoral, e a gente pode observar, por exemplo, em Cananéia. É um ecossistema ameaçado de extinção aqui no Brasil e da Mata Atlântica, e aí a gente pode ter um panorama aí um pouquinho desses recursos naturais que a gente tem e ecossistemas dentro da Mata Atlântica, só no estado de São Paulo. Até uma curiosidade, não sei se vocês já visitaram, conhecem o campus, né, da cidade universitária em São Paulo, tem uma praça central que é a Praça do Relógio. Em dada ocasião, eles fizeram um projeto paisagístico em que contemplava todas esses ecossistemas da Mata Atlântica presente no estado de São Paulo. Então, a gente tinha na parte superior, mais sentido a Faculdade de Filosofia, História, a FEPELESTE lá, tinha representado, né, a floresta umbrófila densa. Na parte central, próximo do relógio, onde tinha algumas pedras, a gente tinha representado a floresta estacional decidual. Mais próximo da Raia Olímpica, ali, né, na Avenida Professor Melo de Moraes, a gente tinha representado a floresta umbrófila mista, a Mata das Araucárias. No lado do anfiteatro, né, dessa praça, era representado a Restinga, né, a Restinga e os manguezais. Foram estratégias aí para usar, né, de um projeto paisagístico para evidenciar, mostrar ali a incidência, né, desses ecossistemas no estado de São Paulo. Só que até por uma questão de poda, manutenção, o projeto ele não vingou tal qual era estabelecido, e hoje misturou um pouquinho aí as espécies que são plantadas mesmo em outras partes ali. Mas é possível, num passeio dentro lá da cidade universitária, na Praça do Relógio, observar um pouquinho dessa fisionomia, dialogar, conversar e ensinar um pouquinho aí sobre essa caracterização dos ecossistemas dentro da Mata Atlântica. O Brasil é guardião da quinta parte dos recursos hídricos do planeta, da maior biodiversidade terrestre e pluvial, ou seja, abriga um dos maiores patrimônios do mundo. Quando a gente fala, então, dos recursos naturais, a gente está falando de uma oferta turística essencial para nós no ecoturismo e para nós enquanto profissionais de turismo, né? Porque são diferenciais que nós temos na nossa oferta turística para apresentar para o turista, para o estrangeiro, para o próprio morador local. Então, a gente precisa se apropriar desses elementos, conhecer, para aí a gente ganhar repertório nas nossas narrativas. Outro bioma, né, que a gente tem presente no estado de São Paulo é o Cerrado, em que a gente tem também vários ecossistemas, né, como o Cerradão, que é também conhecido como o Cerrado estricto sensu, apresenta a fisionomia florestal com poucas árvores emergentes e a vegetação ela tem um aspecto de mata seca. A gente tem o Cerrado típico, que apresenta árvores e arbustos em geral tortuosos e com a casca espessa, dispersos em uma área dominada por gramíneas e outras plantas. A gente tem o Campo Cerrado, também chamado de Cerrado Ralo, que apresenta uma fisionomia, né, uma apresentação, né, uma
paisagem é um pouco mais aberta que o cerrado típico, e as árvores cobrem de 5 a 20% do seu terreno. E o campo sujo. As gramíneas predominam e a paisagem e vegetação lenhosa esparsa. Essa é a caracterização. Tem uma espécie de um gráfico, aí, um espectro, que a Embrapa ilustrou, em que a gente pode ter aí uma ideia de como que essas fisionomias, esses ecossistemas, eles vão se apresentando aí enquanto características fisiológicas, né, de fisionomia, de apresentação ali paisagística. Então a gente percebe desde ali do cerrado, estricto sensu, o cerradão, até a gente chegar nesse campo sujo, né, uma região aí mais com gramíneas e alguns arbustos apenas. Então a gente tem esse espectro aqui de possibilidades aí de formação desses ecossistemas dentro do bioma cerrado. Quais são os recursos, então, que compõem a oferta diferencial do turismo no que se refere aí à questão ambiental, natural? A gente tem montanhas, picos, serras, montes, vulcões, planaltos e planícies, chapadas, pedras, vales, costas ou litoral, praias, mangues, canais, dunas, hidrografia, rios, lagos, pântanos, quedas d'água, fontes hidrotermais e minerais, grutas e cavernas, unidades de conservação, locais de observação de flora e fauna. Então, a gente tem uma série de possibilidades aí para compreender essa oferta diferencial do turismo a partir dos recursos naturais. No Brasil, nos anos 2000, foi construído um sistema das unidades de conservação, né, que é o SNUC. Ele diferencia dois grandes tipos, né, de unidades de conservação. Aquelas de proteção integral e de uso sustentável. A gente tem, dentro das de proteção integral, a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento nacional ou natural, refúgio da vida silvestre. Como exemplo aí de parque nacional, a gente tem o Parque Nacional Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, que é um parque de proteção integral. De uso sustentável, a gente tem área de proteção ambiental, as APAs, área de relevante interesse ecológico, Floresta Nacional, como exemplo eu trouxe a Floresta Nacional de Ipanema, que fica em Peroli, na região de Sorocaba, no estado de São Paulo. E aí a gente pode ter uso sustentável dentro dessa unidade de conservação. Reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, que é conhecida como RPPE. Essa modalidade de unidade de conservação, ela é uma titulação que o próprio proprietário de uma área natural, ele pode reivindicar e transformar a sua área numa unidade de conservação. Inclusive, captando recursos e parcerias a partir disso. Aqui eu coloquei algumas autarquias e órgãos ambientais. Desculpa, gente. Algumas autarquias e órgãos ambientais no que se refere aí à proteção, gestão e fiscalização dos recursos naturais no Brasil e no estado de São Paulo. A gente tem o IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que ele foi criado em 1989. Hoje, ele é responsável pela fiscalização e licenciamento ambiental em âmbito federal. Já o ICMBio, ele era parte, né, foi uma autarquia desmembrada do IBAMA em 2007, em que esse instituto, né, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, ele ficou responsável por fazer a gestão das unidades de conservação. Então, a gente tem um órgão que é responsável por fiscalização e licenciamento ambiental e outro que é responsável por gestão das unidades de proteção, unidades de conservação. Temos, no estado de São Paulo, a CETESB, que faz esse trabalho de licenciamento e fiscalização ambiental, o Instituto Florestal, que é responsável, né, também pela gestão de parques e unidades de conservação, e a Fundação Florestal, que é uma autarquia também que pode, daí tem a possibilidade de captar recursos privados, porque ela é uma economia híbrida,
que pode captar recursos para gestão de parques e unidades de conservação. Também ela é responsável aí pela gestão dessas áreas naturais. Então, a gente tem duas instituições que fazem a gestão das unidades de conservação e parques no estado de São Paulo, e a CETESB, que faz o licenciamento ambiental. O ecoturismo, né? O termo ele começou a ser utilizado em 1980, considerando que o turista também é responsável pelo ambiente e sociedade que visita, em oposição ao modelo de turismo de massa. No século XV, o interesse em atingir grandes picos e Alpes começou a ser percebido como uma demanda. Então, isso mistura um pouco de ecoturismo com um turismo de aventura. No século XVIII, as viagens de erudição dos europeus mais abastados, né, que a gente vê emergir. E aí a gente tem, até já na Antiguidade Clássica, né, uma escola de filosofia, que é a escola aristotélica, né, que é a escola peripatética, em que os filósofos, aprendizes ali, dentro da escola do Aristóteles, eles conheciam o meio a partir desse passeio, né, desse reconhecimento do meio. No século XIX, a gente tem a ida, né, a emergência de milhares de turistas já visitando parques e unidades de conservação. Foi também nesse século em que a gente teve a criação do primeiro parque unidade de conservação no mundo, que foi nos Estados Unidos, que é o Parque Yellowstone. O ecoturismo é um grande segmento que preconiza a integração entre ser humano e meio natural, de modo a sensibilizá-lo e conscientizá-lo quanto à importância de preservação e conservação da natureza, bem como de práticas sustentáveis. Ou seja, a gente, enquanto guia de turismo, a gente tem que estar atento em como a nossa mediação, as nossas narrativas, a nossa integração entre turista, comunidade local, ela é propícia para o desenvolvimento de uma consciência ambiental, de uma percepção e uso de lente holística para as questões globais, ambientais, enfim. É uma estratégia oportuna para a gente trabalhar a educação ambiental. Quando a gente fala em planejar o ecoturismo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo lançou uma cartilha que está disponível na internet, vocês podem acessar, mas ela coloca aí alguns pontos de atenção nesse planejamento do ecoturismo, que é essencial para nós, guias de turismo, né? Que é a inclusão dos aspectos da biodiversidade nos planos de uso do território, a participação de redes de trabalho em áreas protegidas, a prática de reflorestamento, conservação do solo e reabilitação de áreas naturais, o controle e erradicação de espécies estranhas ao ambiente, as espécies exóticas, pesquisa sobre flora e fauna, utilização de novas tecnologias e técnicas na gestão de áreas naturais, a diversificação da oferta do ecoturismo, avaliando, né, quais são as múltiplas possibilidades possíveis de modo a não sobrecarregar uma em específico, né, aliviando o impacto nas áreas frágeis, ensino de práticas ambientais e de conservação estendidos às comunidades, então não só para os turistas, mas para as comunidades locais. Então, fazer do turismo não só uma ferramenta de desenvolvimento econômico, mas também de desenvolvimento social, educacional, né? Incluir aspectos e características da cultura local. Algo muito interessante, quando eu fui participar, né, do processo de fundação de uma ONG ambientalista americana, que é o Amigos da Gruta, a gente começou a fazer alguns passeios, né, dentro do Parque Natural Municipal da Gruta, que eu pesquisei no meu doutorado, e por conta daí das minhas pesquisas, eu fui encontrando uma série de informações em que eu comunicava, compartilhava com os meus colegas da Amigos da Gruta. E era muito curioso, porque a comunidade ali, que eram as pessoas que faziam parte da associação, ficavam encantadas em aprender ali sobre aquele parque, e que era desconhecido em vários aspectos, né? Nos aspectos geológicos, de flora e fauna, paisagístico, né? Então, trazer esses elementos é importante não só para o turista, mas também para a comunidade local. Também no plano a gente vê que é importante desenvolver instalações ecoturísticas adequadas nas áreas naturais. Algo muito curioso, assim, que quando a gente fazia essa ação voluntária, né, a gente não ganhava nada por isso lá nos Amigos da Gruta, a gente já esclarecia, né, conversava com as pessoas que
Infelizmente, a infraestrutura do parque ela é inexistente. Ou seja, quando a gente pensa em construir uma atividade de excelência, a gente tem que pressionar o poder público para que construa uma infraestrutura segura para a experiência do ecoturismo. Então, que aí eu acabei publicando até um artigo sobre isso e encaminhei à Secretaria de Meio Ambiente e de Turismo da cidade, de modo que eles começassem a considerar isso num plano de gestão futura, enfim. Quando a gente fala de planejar ecoturismo, a gente certamente vai pensar nas questões de segurança do público visitante, né? E como preparar esse território para o ecoturismo, né? Avaliar os impactos ambientais, seja a partir da capacidade de carga, ou quais são os tipos, né, de impactos que a gente gera na localidade, com pisoteamento, com um barulho excessivo que pode afastar a fauna local. Tem uma série de levantamentos possíveis a serem feitos aí para o desenvolvimento do ecoturismo. Mas nós, enquanto guia de turismo, se a gente não tem um suporte, uma rede que faça isso, ou dados já disponíveis, a gente pode estabelecer parcerias com algum coletivo, de modo que a gente comece a levantar um pouco esses dados, ou ver em estudos, localidades correlatas, como que a gente faz um turismo, um ecoturismo responsável, né? Outra questão são as técnicas de gestão de consumo de água e esgoto, a instalação as instalações, né, para os visitantes que reduzem os impactos físicos, utilização de trilhas e outros caminhos, né, não só aquelas previamente estabelecidas, mas estabelecer trilhas é necessário, porque senão cada hora um vai fazer um caminho e o impacto vai ser maior. Então, estabelecer um caminho já desenhado a partir de estudos e de qual é o melhor, né, não só mais seguro, mas que também preserve mais os recursos é necessário, né? A utilização de formas renováveis de energia, coleta seletiva e reciclagem, algo que a gente fazia muito quando a gente ia lá para o parque, como é uma unidade de conservação abandonada pelo poder público e pela própria sociedade civil, toda vez que a gente ia para lá, a gente ia com um saco de lixo, que é para pegar o lixo que vinha, né, por meio de esgoto, por meio de canais de água pluvial. Eram estratégias que a gente fazia ali para diminuir os impactos ali que estavam acontecendo no parque. E construção de alojamentos sustentáveis, quando é uma unidade grande, que há possibilidade, então são aspectos importantes aí para a gente considerar, né? E vale a pena a gente se cadastrar até como voluntário em programas de voluntariado. Enquanto guia de turismo é muito possível, a gente vai falar mais para frente, tem um programa do ICMBio em que a gente pode rodar unidades de conservação e para várias delas. Eu já tive a experiência de ficar alojado no Parque Estadual lá da Serra do Mar, em que eu fiquei num alojamento em Pissinguaba. É muito legal, né, essa experiência de poder conhecer uma unidade de conservação, estar próximo, né, de outros pesquisadores. Eu fui numa atividade pedagógica do curso de graduação, mas muitos pesquisadores podem ir como voluntários, né, se inscreverem por meio de programa de voluntariado. E a educação ambiental é um pilar muito importante para a gente trabalhar no ecoturismo, né? Seja dentro dos centros de informação dos visitantes, a gente pode preparar uma prévia, fazer parcerias com agências de turismo pedagógico. O que é necessário nessa estrutura, né, do parque, né? Ter placas interpretativas e normativas, passeios guiados e passeios de interesse especial, então trabalhar a questão sensorial, trabalhar a educação ambiental numa perspectiva crítica, né? Pensar nos paradoxos aí de uso, né, e relação ser humano e ambiente, a formação de guias de turismo, né, e intérpretes, seja de Libras ou de outras idiomas, né? Enfim, a gente precisa desenvolver uma educação ambiental considerando esses aspectos. Trilhas autoexplicativas, instalações para observação de animais e paisagem, guias turísticos, né, contendo as características dos locais, perspectivas sobre a gestão dos recursos naturais e lista de identificação de animais e plantas. E essa educação ambiental, ela deve se dar, né, por atividades de conservação envolvendo turistas, comunidades locais e estudantes, né? A gente pode aplicar, fazer essa mediação como guia de turismo, como um educador ambiental, por meio de parcerias, como eu falei, com várias institucionalidades, seja escola, seja o poder público, né, enfim,
por conta desse trabalho que eu fazia junto ao amigo da Gruta, né, amigos da Gruta, um vereador me contratou, mas na verdade eu fui voluntariamente apresentar para um grupo de pessoas que estavam construindo um projeto ambiental lá de campanha a conhecerem o Parque da Gruta. Na verdade, nem era um político que eu tinha afinidade político-partidária, mas como havia interesse, como um guia de turismo e alguém consciente da responsabilidade socioambiental que nós temos, eu fui, apresentei o parque, falei das suas características, de modo que quando eles fossem criar um projeto ali, qualquer que fosse, ele fosse um projeto legal, né, para o parque. E aí, curiosamente, depois disso, esse vereador me convidou para escrever um projeto de lei, para que o parque não deixasse de ser um parque só por meio de decreto, fosse também com força de lei. Mas depois a gente escreveu o projeto, tudo, foi apresentado na Câmara dos Vereadores, mas não foi aprovado porque os outros vereadores ficaram com medo de restringir mais ali as atividades dentro do parque, infelizmente, né? E atividades do ecoturismo, né? O que é interessante a gente pensar, o que a gente pode fazer, né? Tem várias ações dentro do guarda-chuva ecoturismo, né? Pensa em trilha, arvorismo, montanhismo, rafting, que está associado aí ao turismo de aventura, observação de pássaros, contemplação de sons e paisagens, relevos e aspectos geográficos, dentre outras coisas, né? No guiamento, é importante sensibilizar os grupos por meio de diversas ações e linguagens, né? Seja dinâmicas, narrativas educativas, trazer experiência para o turista, observação de um som, né? Fazer alguma dinâmica de integração, né? Ser humano e ambiente, trazer arte, música, poema, pintura, para representar ali alguma narrativa. E aí eu coloquei até a figura ali de um viajante, turista, que pode ser um guia de turismo, em que ele coloca, né, São Paulo apresenta em seu território destinos de ecoturismo de grande atividade, né? As praias, a Serra do Mar, as cavernas no Vale do Ribeira, as corredeiras de Brotas e a Serra da Mantiqueira. Ou seja, o estado de São Paulo ele é rico em atributos da oferta natural, aí como oferta diferencial do turismo. Então, bora pensar aí como nós, guias de turismo, podemos potencializar aí essa atividade. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? São Paulo, selva de pedra? Essa é uma foto que eu tirei recentemente, talvez alguns de vocês até tenham visto, aqui da aclimação. A gente pode ver um pouquinho aí dessa produção humana, verticalização aí do espaço. E muitas vezes a gente escuta, né, que São Paulo é selva de pedra. Mas o que ela tem, né, de recursos naturais? Você sabia que o município de São Paulo possui mais de 100 parques em seu território? Pois bem, né, a Divisão de Gestão de Parques Urbanos da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo é responsável direta pela gestão de 108 parques municipais urbanos, inclusive os lineares, né, que são aqueles parques em áreas, né, de mata ciliar, de proteção de algum córrego, rio, enfim. O município possui 3 tipos de parques, né? Os parques urbanos, os lineares, esse que eu comentei, e os parques naturais, que são unidades de conservação, dentro daquela classificação que eu falei do SNUC, né? Do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esses parques naturais, eles são de administração municipal e está dentro, né, da categoria de parque nacional, dentro lá da classificação do SNUC. A gente tem aí exemplos de parques, né? O Parque da Aclimação, Ibirapuera, Bororé, Fontes do Ipiranga, que congrega o Zoológico, o Jardim Botânico e o Cientec, né, que é o Parque da USP. A gente tem o Parque Estadual da Cantareira, o Parque Anguera e o Parque Estadual de Arabá. A gente tem um conjunto aí de parques a serem divulgados, compartilhados e vivenciados no cotidiano paulistano. E aí eu trouxe alguns estudos de casos para a gente pensar, né? Nós, enquanto guia de turismo, o que a gente faria diante aí dessas demandas? Um grupo de empresários de Recife, hospedado no Grand Stan Plaza Berrini, decide passar um final de semana na cidade de São Paulo. Todos os turistas estão no município há 5 dias e já conheceram museus, restaurantes e um grande espaço de eventos.
entraram em contato com uma agência de turismo receptivo, demandando um passeio de ecoturismo na capital paulista. Eles têm entre 35 e 40 anos. A agência, em contato contigo, contratando e questionando sobre as opções de onde levar os clientes para essa experiência turística, né? Se você fosse o guia de turismo, o que você diria para essa agência? Onde você levaria esses turistas a partir dessa demanda apresentada pela agência? Próximo caso. Um grupo de turistas vindo do interior do estado de São Paulo, né, visita a capital paulista para um espetáculo do Circo du Soleil e se hospeda na região central da cidade. No dia seguinte, os turistas estão com a manhã e tardes livres e demandam uma sugestão, né, de lazer em parques. O grupo é diverso, com faixa etária diversa, né? E uma das passageiras é idosa e usa cadeira de rodas. Se você fosse o guia de turismo, o que você faria? Onde você levaria esse grupo? Último caso. Uma família de colombianos acaba de desembarcar em Guarulhos e ficará hospedada no Trip São Paulo-Tatuapé. Escolheram conhecer a maior cidade da América Latina por saber de seu potencial cultural e diversidade. Ficarão 10 dias na capital. No percurso do transfer, a mãe diz que gostariam de fazer um passeio junto à natureza em algum dia. Completa o filho pequeno, que gosta de brinquedos, e a filha, bem como a namorada, de trilha. Se você fosse o guia de turismo, o que você sugeriria? Então, a gente tem 3 estudos de casos aí para a gente pensar, nós, enquanto guia de turismo, como que a gente poderia trabalhar os recursos naturais na cidade de São Paulo. Beleza? Fica aí como sugestão para reflexão e valorizar os recursos naturais disponíveis na localidade. Bom, eu fico por aqui. A gente vai conversando aí no nosso chat, em outras plataformas. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.